aqueles que se tornaram exemplos de caridade. Capítulo 4. A renovação da terra. Após breve pausa, retomei minha conversa com Marie. Irmã, não posso deixar de lembrar o que aprendemos sobre o mineral. Por isso a preocupação dos espíritos mensageiros com a evolução do homem, principalmente quando se aproxima o final do milênio. Sim, Luiz. A Terra se aproxima da regeneração, e ai dos preguiçosos, dos que só pregam iniquidades. Esses serão levados aos mundos em formação, onde verão ranger dos dentes. Será que existe espírita que nada conhece sobre a deportação dos pecadores para outro planeta? Se ainda não conhece esta verdade, precisa urgente buscá-la, e ela não é mostrada somente nos livros espíritas, pois foi predita por Jesus no Sermão do Monte, em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E o tempo está chegando. Será que ninguém já parou para pensar que o ano 2000 será o último ano do século e que nenhum encarnado estará no corpo atual para ver a virada do próximo milênio? Mas o espírito pode estar com um outro corpo. Sim, se a Terra ainda for planeta de expiação e prova. Explique, por favor, irmã. Ninguém sabe quando ela passará para um novo estágio e quem serão os seus herdeiros. Por isso é que os espíritos pedem aos encarnados: vamos mudar. Vamos amar, vamos seguir o Cristo. Por isso sempre nas minhas orações, ao cerrar meus olhos, digo baixinho, para que só Ele, o nosso amigo e mestre, me escute: Senhor, ensina-me a viver de amor. Luiz, se todos lutassem para viver de amor, a perfeição tomaria conta de seus espíritos. O reino que Jesus prega manifesta-se claramente aos homens na palavra, nas obras e na pessoa do Cristo. Agora, para segui-lo, é necessário que nos tornemos humildes, bondosos, caridosos, irmãos uns dos outros. Mesmo o homem espírita, muitas vezes é admirador da doutrina, e não um fiel seguidor do que ela nos ensina de bom. Muitos admiram a coragem de Allan Kardec, mas não procuram transformar as suas casas espíritas em cascatas de conhecimento para os seus frequentadores, que muitas vezes só recebem orientação sobre espíritos sofridos. A finalidade das casas espíritas é transformar o homem, fazer dele um ser distante da imperfeição, porque só a doutrina espírita nos ensina que tudo que se planta se colhe. Deixem de culpar os espíritos pelos desequilíbrios dos encarnados. Se existem espíritos trevosos junto aos encarnados, é porque o homem os alimenta de ódio e iniquidades. No dia em que o homem tornar-se bondoso, os espíritos não irão mais perambular pelos canteiros do mundo físico. Mudem os homens, e toda a atmosfera da terra será mudada. Para que isso venha a acontecer é que Jesus prometeu o Consolador. A doutrina espírita não é mais uma religião para fazer ou fermentar a vaidade entre os homens nem fortalecer sacerdotes. Ela veio para abrir os túmulos e ressuscitar os mortos. E estes gritarão bem forte para seus irmãos e familiares: levantem-se e andem, porque a morte não existe. Aproveitem a atual encarnação para se livrarem da carga pesada dos erros que carregam nas costas há milhares de anos. A reencarnação é a mão de Deus afagando nossos espíritos, dando-nos forças para novas jornadas, em uma nova vida. Só a doutrina coloca o homem diante de si mesmo, só ela nos mostra as nossas imperfeições. Se os espíritas não entenderem a doutrina como um remédio que cura as almas doentes, muitos passarão por ela, porém será apenas mais um lugar onde se fala sobre o Cristo, mas não se colocam ao lado dele. Enquanto levantarem-se entre os espíritas para educar espíritos desencarnados, estarão longe da real finalidade do espiritismo, que é de transformar os homens. Para isso, torna-se preciso a orientação dos espíritos desencarnados missionários, que estão ao lado dos homens para ajudá-los. Sem esses orientadores, dificilmente a casa, dita espírita, terá êxito, pois em casa espírita dirigida somente pelos homens haverá briga, luta pelo poder, separações. Mas se for um templo de Jesus, tendo ele como dirigente e os seus mensageiros como colaboradores, a casa espírita terá boa orientação e disciplina. Hoje,
Alguns espíritas só desejam levantar centros espíritas e a vaidade leva muitos ditos espíritas a brigar pela presidência da casa, ou a disputar cargos em sua diretoria. E o Cristo, onde está? Como espírito só para onde quer, ele, o Mestre, está ao lado de uma ou duas pessoas que oram em seu nome. Irmã, o espírita não deveria se expor a essas briguinhas de comadres, elas acontecem por falta de amor a Deus e ao próximo, não acha? O que leva as pessoas a não se entenderem é a falta de trabalho. Se todos, ao chegarem à casa espírita, se entregassem aos trabalhos de caridade, não encontrariam tempo para melindres. Irmã Marie, isso acontece porque quem busca a doutrina espírita quase nada faz para se melhorar. Se é avaro, continua avaro, se é criador de caso, continua criando casos, e assim vai. Transformação, que é bom, nada. E a finalidade da doutrina é transformar o homem. Se este não se autoeducar, jamais irá compreender a doutrina do Cristo, que foi muito claro quando disse: e todo o que deixar, por amor do meu nome, a casa ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou os filhos, ou as fazendas, receba 100 por 1, e possua vida eterna. Mateus, capítulo 19, versículo 29. Aqui vemos que Pedro disse: eis aqui estamos nós que deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo não receba muito mais, no século futuro a vida eterna. Lucas, capítulo 18, v. 28 a 30. Parecem estranhas estas palavras pronunciadas por Jesus, que em O Evangelho segundo o Espiritismo Kardec colocou no capítulo 13, com o nome de moral estranha. Porém, para os bons servidores não parecem estranhas essas palavras de Jesus, porque o bom servidor não fica olhando para trás quando está diante do Mestre, ele sempre encontra tempo para dedicar-se ao trabalho ao próximo. A criatura que se propõe a seguir Jesus tem de multiplicar-se em amor ao próximo, que são seus pais, seus irmãos, marido, mulher, enfim, os nossos domésticos. Jesus já previa que os seus seguidores iriam ouvir queixas como estas: você é um fanático, está deixando a sua família sem sua presença, e os domésticos reclamando, às vezes até com ódio dos irmãos de fé. Mas se o seguidor do Cristo tiver fé raciocinada, ele vai recordar estas palavras do Mestre: vós cuidais que eu vim trazer a paz à terra. Não vos digo eu, mas separação, porque de hoje em diante haverá, numa mesma casa, 5 pessoas divididas, 3 contra 2, e 2 contra 3. Estarão divididos, o pai contra o filho, e o filho contra seu pai, mãe contra a filha e a filha contra a mãe, e a sogra contra sua nora, e nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Mateus, capítulo X, versículos 34 a 36. O Cristo é o Cristo. Como é atual esta passagem? Como hoje ainda defrontamos com mulheres repreendidas pelos filhos, pelos maridos. Elas podem ir para qualquer lugar, mas aí se buscarem uma casa espírita, os filhos reclamarão a sua presença, o marido ameaçará até se separar. Muitas até lutam em prol do Cristo, mas, infelizmente, a maioria acha mais fácil ficar em casa, à frente do fogão ou da televisão, sem lutar pelos seus direitos de trilhar o caminho da perfeição. Fica ainda sendo chamado egoísta e ouvindo os gritos da sua tão bela e unida família. Assim também vemos filhos que têm de lutar, e muito, contra mães e pais materialistas que, ao verem os filhos estudando a doutrina e carregando cestas básicas para os pobres, sentem-se os mais infelizes dos pais, porque dizem que seus filhos viraram fanáticos religiosos. Essas pessoas são a maioria, os chamados mornos. Creem, amam Jesus, mas como colocar os pés nas suas pegadas, se mãos mais fortes as puxam para o chão e as impedem de evoluir. E essas criaturas, nervosas porque não fazem o que gostariam, tornam-se azedas, não só em seus lares, mesmo nas casas religiosas por onde passam. Aquele que adentra a doutrina e a deixa entrar na sua vida, porém, este mete a mão no arado e procura só olhar para frente,
no longo e áspero caminho que nos leva à perfeição. O centro espírita existe para melhorar o homem, para que ele lute pela sua liberdade com Cristo. É na doutrina que o homem levanta a lápide do túmulo e adentra o mundo dos espíritos, mesmo na condição de alma. Mas para quem a doutrina é apenas uma brisa que passa, estes estão deixando passar a grande oportunidade de lutar pela própria melhoria. Irmã Marie, achamos que pouco se fala nas casas espíritas sobre a responsabilidade daqueles que as buscam. Vemos várias pessoas dizerem espíritas só porque vão ao centro em busca de passes ou ouvir palestras. Isto é doutrina? E mais ainda, há aqueles que adoram contatar o mundo dos espíritos, são os caçadores de fantasmas, que têm obsessão nas criaturas sofridas ou subjugadas pela imperfeição. Tem os que aparecem na casa quando nas reuniões de diretoria. Somente nessas ocasiões. Isso é doutrina espírita? Claro que não. O servidor do centro trabalha não só nos lugares pobres, como no atendimento às pessoas sofridas que buscam a casa desejando orientação. E não existe melhor momento que este para se colocar as mãos nos livros da codificação, para que aquele que deseje se tornar médium encontre a disciplina para a sua tarefa. Se deixamos as orientações a cargo de pessoas sem caridade, sem humildade, sem disciplina, pouco podemos esperar das mudanças morais desse irmão. O trabalho de uma casa espírita deve ser estafante, principalmente em se tratando daqueles que se dizem portadores de mediunidade. Não concorda, irmã? Hoje, com pesar, vemos pessoas passando por momentos difíceis, fatos mais que normais na época atual. Voltamos a repetir, estamos no fim do milênio, não somente do século, portanto, os terríveis dias do Senhor aí estão chegando. Agora, o que vem acontecendo é que a pessoa sofrida pede uma orientação para seus males e fica orgulhosa ao recebê-la, pois o orientador mal esclarecido diz àquela criatura sofrida, sem conhecimento da doutrina, que ela é portadora de uma gloriosa mediunidade, ou melhor, de todas as mediunidades. E esta pessoa, que nada conhece de espiritismo, resolve desenvolver a mediunidade em casa ou em algum centro, onde também não existe estudo da doutrina. Muitos ainda dizem, para que estudar? Tenho todas as mediunidades. Pode ser até que tenha, mas a falta de disciplina, que só um estudo sério oferece ao médium, vai levá-lo a tornar-se mais um mau representante da doutrina espírita, porque ninguém irá perguntar a um médium desequilibrado se ele conhece as obras básicas, o roteiro a ser seguido na longa caminhada da evolução. Os ofensores apenas irão dizer, veja, fulano é médium, é espírita. Enquanto ocorrem esses tristes fatos, os que lutam por uma doutrina cristalina, como nos foi entregue pelos espíritos codificadores, não devem ficar de braços cruzados. Mas o que fazer, Marie? Os jornais, os livros, todos precisam orientar os presidentes das casas espíritas para a necessidade do conhecimento doutrinário. Caso contrário, teremos nos centros espíritas crendices, imagens, batucadas, casamentos, enfim, rituais de outras religiões. A doutrina espírita encontrar-se-á apenas na fachada da casa, por dentro, será uma salada indigesta. Irmã, tenho escrito tanto sobre isso. Dias atrás fui a uma casa, bastante conhecida naquela cidade, e fiquei assombrado com a falta de disciplina no grupo mediúnico. A entrada dos médiuns ocorria mesmo depois de iniciado o trabalho. Seus componentes podiam sair da sala a qualquer momento, para ir ao banheiro, beber água, numa boa. É inacreditável que em uma casa, cujo presidente conhece o livro dos espíritos e o livro dos médiuns, ocorra tal fato. Irmã, podemos dar uma chegadinha em alguns centros espíritas? Sim, temos tempo para isso. Irmã Marie, estou gostando muito da sua companhia. Posso fazer-lhe uma pergunta? Todas que desejar. Onde a irmã trabalha? Trabalhamos junto aos necessitados. Eles nos chamam de mensageiras de Maria. Mas gostaria de pedir ao irmão que só me chamasse de Marie. Sentimos-nos bem melhor. Obrigado, muito obrigado pela confiança em mim depositada. Espero já ter adquirido maturidade suficiente para não lhe causar constrangimento. Não diga isso, Luiz. O irmão é uma bela criança de Jesus. Temos algumas horas de folga.
Se desejar, podemos conhecer alguma casa espírita. Gostaria muito, pois sei que o leitor gosta quando o assunto é grupo mediúnico. E, assim, logo estávamos em um centro espírita cuja finalidade era estudar a doutrina. Ao chegarmos, notamos que as pessoas conversavam e riam, como se estivessem em um clube. Os trajes eram os mais sumários possíveis. Marie, o que a irmã acha das roupas sumárias nos centros espíritas? O homem deve trajar-se de acordo com as estações do ano. No inverno, não podemos estar vestidos como se estivéssemos no verão. Como podemos usar um sobretudo em pleno verão brasileiro? Assim também não se concebe as pessoas buscarem os locais de oração trajando roupas sumárias, apropriadas para clubes, praias e piscinas, ou vestidas como se fossem casamentos. As casas espíritas são hospitais de almas. Devemos chegar a elas com trajes discretos e que não façam desviar a atenção dos seus frequentadores para a nossa pessoa. Frequentamos a casa espírita para ajudar a nós mesmos e aos espíritos, sejam eles bons ou menos evoluídos, e muitas vezes uma roupa por demais sensual causa transtorno em alguns espíritos sem evolução. Repetimos, se não é prudente comparecermos a uma cerimônia com roupa de banho, porque zangarmos com a diretoria de uma casa espírita, quando esta nos pede roupas decentes. A irmã acha certo proibir os homens de adentrar as casas espíritas de bermudas e permitir que as mulheres o façam de minissaia. As bermudas, como as ditas minissaias, não são trajes apropriados para quem deseja orar. Nisso, não pudemos conter o riso. Uma jovem, trajando minúscula minissaia e um senhor decote, ria gostosamente junto ao seu grupo e alguns espíritos menores deliciavam sem tocá-la, o que levava a segurança espiritual da casa a um maior trabalho. Nós dois sorrimos, e Marie comentou, está vendo, Luiz? Os piores obsessores são os encanados. Eles aqui muitas vezes atormentam os espíritos que tanto necessitam encontrar guarida no mundo espiritual. E a mocinha, toda brejeira, sentindo-se admirada, mas ainda se retorcia para chamar atenção sobre ela, não sabendo que espíritos menores eram também seus admiradores. Irmã, muitos acham que não deve haver preocupação com as roupas, porque a doutrina espírita é uma doutrina de respeito ao livre-arbítrio. Respeitar o livre-arbítrio não quer dizer cooperar com a indisciplina. Casa sem disciplina é pasto de obsessores e a conduta dos seus frequentadores muito coopera para a boa assistência ou para o desequilíbrio. Complicado, Marie. Tem razão. Todos os presidentes de centros espíritas devem ocupar-se mais com a frequência de suas casas. Quantidade não é qualidade. Muitas vezes, com a vontade de que o espiritismo cresça, a casa tudo faz para aumentar, sem critério, a frequência do público, e não é esse o propósito da doutrina. Tornamos a repetir, a casa espírita é um hospital de almas, quem a busca deseja curar-se, nem que seja de um pequeno mal. Para que isso ocorra, precisamos obedecer às normas da casa, que devem orientar para a reforma íntima. Se isso não ocorrer, os frequentadores da casa levarão anos e anos somente tomando passes, sem reforma interior, sem conhecimento e repletos de crendices. Uma casa bem orientada opera como um cirurgião plástico, embelezando o corpo e a alma de seus frequentadores. O corpo, irmã? Sim. A alma, estando bela, faz com que o corpo se enriqueça de fluidos salutares. Tem razão. Conheço um centro espírita onde as senhoras não têm idade, são dinâmicas e lindas. A disciplina da alma reconforta o corpo físico. Infeliz do homem que não se harmoniza. A mente é a condutora do magnetismo. Se ela não está ligada ao alto, como seu dono pode captar o que vem do mundo espiritual? E tem neguinho que acha que devemos respeitar o livre-arbítrio e deixar o centro ou Deus dará. Jesus muito bem alertou contra eles, são os ditos cegos condutores de cegos. Fomos convidados a adentrar um grupo cujos trabalhos seriam iniciados. Leram rapidamente o Evangelho segundo o Espiritismo, fizeram uma prece e deram início ao trabalho. Um espírito manifestou-se chorando. Nisso, um dos médiuns saiu e foi para o banheiro. E assim decorreu o trabalho. Cada hora era um médium que saía para fazer alguma coisa. É inaceitável, Sérgio,
Que isso aconteça em uma casa que estuda o livro dos espíritos e o livro dos médiuns, comentou Marie. E quem disse que eles leiam esses livros? Mas deveriam. Sem esses dois livros, nunca compreenderão a maravilha da codificação. Marie, o mal de alguns espíritas é a pressa. Quando alguém chega à casa espírita, logo julga que tem de receber espíritos e tudo faz para ser encaminhado a um grupo mediúnico. E assim muitos são acolhidos nos grupos sem preparo, sem o mínimo conhecimento. Essas pessoas também são fáceis de sair do espiritismo, basta alguém lhes falar algumas verdades e pronto, já saíram, e falando mal. Tem razão, são os que se melindram por qualquer coisa. Isso acontece porque nada conhecem da doutrina, julgando que espiritismo é um fato sobrenatural. No dia em que todas as casas espíritas adotarem o estudo como a condução da caminhada, não veremos tantas pessoas perdidas no matagal da ignorância, sonhando sem ter sonhado, vendo sem ser videntes, desdobrando-se sem nunca terem saído do corpo. Enfim, os doentes, os falsos profetas. E são eles que tantos danos causam ao espiritismo, porque depois vão para as igrejas dizendo-se espíritas que abandonaram o espiritismo. Na verdade, nunca foram espíritas, porque aquele que estuda, que deixa a doutrina envolver-lhe a alma, jamais a renega. A doutrina espírita é o ar daquele que a ama, é o solo firme por onde se caminha, é a mão amiga que lhe seca as lágrimas, é o consolador prometido por Jesus, sempre ao lado dos que precisam. E este grupo, o que será dele? Não vai demorar muito a acabar. Ele não está curando almas, está fermentando vaidades e indisciplina. Seguimos para outras casas e nos deparamos com outros grupos mediúnicos, mas para nosso pesar, muitos médiuns precisavam de tratamento psiquiátrico, tanta fantasia das suas revelações. A doutrina é tão simples, porque o homem deseja complicar tudo. Porque muitos gostam das fantasias do sobrenatural. Vimos tanta mistura nos ditos grupos mediúnicos de algumas casas espíritas, que julguei que estivéssemos em outras seitas, tal a quantidade de crendices. Luiz, por hoje chega, certo? Sim, Marie, mas o que se pode fazer? Ser iniciada urgentemente uma campanha sobre a necessidade do estudo e do respeito à pureza doutrinária. O centro espírita que deseja conquistar adeptos de outras religiões deve pensar bem antes de criar o seu estatuto. Achamos melhor dar outro nome ao seu templo, porque a palavra espírita deve significar um riacho que corre para o mar, que é Deus. As águas são os homens, que desejam purificar-se para chegar ao Pai, mas para que isso aconteça, essas águas precisam da pureza doutrinária, sem detritos, sem poluição, sem crendices. As casas espíritas têm de primar pela fidelidade às obras doutrinárias. Elas ensinam a simplicidade nas reuniões mediúnicas. Quem não tem critério aceita tudo, adora amuletos, talismãs, fazem batizados e casamentos nos centros, vivem com medo de feitiçarias. Tal pessoa não conhece a doutrina espírita, porque quem a conhece tem a fé tão raciocinada que sua alma eleva-se acima da matéria. Marie, como deve ser a preparação para a tarefa mediúnica de um grupo? A preparação deve ser material e espiritual, cuidar da alimentação, evitar carne de animais, vigiar atos, pensamentos e palavras e manter-se equilibrado durante todo o dia que antecede a reunião. É aconselhável chegar 15 minutos antes do início do grupo. Se chegar atrasado, não entrar na sala. Não sair do recinto após iniciados os trabalhos, a não ser em emergência, prestar atenção nos estudos que antecedem a reunião, evitar conversas, movimentos e ruídos, lutar pela humildade, nunca desejar demonstrar uma mediunidade gloriosa, lutar pela verdade, estudar com amor. Bem, Luiz, voltemos agora para os nossos estudos na universidade. Obrigado, Marie, sempre que puder venha dar uma olhada nas casas espíritas. Capítulo 5. A beleza da criação. Caminhando pelo mundo espiritual, logo estávamos em um belo jardim, cujas flores pareciam nos falar. Marie, isto é o paraíso? Parece com o paraíso, Luiz, mas é apenas o campo da esperança. Este campo antecede o mundo maravilhoso dos vegetais.
Agora iremos até o reino vegetal. Não precisamente ao reino vegetal, mas ao mundo vegetal. Ali ficam algumas essências, quando desmaterializadas do mundo físico. Calei-me, tão emocionado me encontrava. Ali ficamos muitas horas conversando, até que chegou Jean, que nos elucidou sobre a beleza da caminhada espiritual do ser. Nós o ouvimos, embevecidos, devido à pouca evolução. O ser humano terráqueo ainda não tem condição de conhecer o princípio das coisas. Mas à medida que progride, purificando-se e estudando, entende melhor as leis da natureza. E assim, pouco a pouco, vai conhecendo tudo sobre a criação e descobrindo o que ontem era tido como dogma e como mistério. Na doutrina espírita, o homem que não está preocupado com os fenômenos mediúnicos descobre, embevecido, a beleza da criação e a sua responsabilidade perante Deus, na própria perfeição. Busca conhecer o universo, a infinidade de mundos que vê e os que não vê, todos os seres, animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos. Nessa busca, encontra o espírito, ser inteligente da criação. Encontra também outro elemento de que o espírito se serve e sobre o qual exerce sua ação, a matéria, também chamada fluido cósmico universal. São-lhe ensinadas as modificações e transformações desse fluido, que dão origem à inumerável variedade de corpos da natureza. Compreende que os mundos são formados pela condensação da matéria, disseminada no espaço universal, mas não lhe é revelado quanto tempo os mundos levam para se formar nem quando eles desaparecerão. A doutrina nos ensina que Deus renova estes mundos como renova os seres vivos. Como vemos, na doutrina muito há que se aprender, e só buscando os ensinamentos iremos dar valor a Deus e a Jesus. Deus, por nos ter criado, e Jesus, um modelo de perfeição a ser atingido. É bom saber que todos nós somos espíritos, seres inteligentes, evoluindo nesse universo de Deus, que não teremos fim e que Deus cria sem cessar e continua criando e criando, sempre. Deus é o Pai de tudo, Ele criou os nossos espíritos e este não é uma coisa qualquer. Apesar do espírito ser incorpóreo, ele é alguma coisa, substância quintessenciada, sutil, etérea. Ninguém pode dizer que não é nada. Todos os seres são importantes, porque foram criados por Ele, Deus, o Pai do Universo. Ninguém pode destruir o espírito, porque ele é imortal. Por tudo isso, tem o homem de lutar pela perfeição e somente a doutrina espírita explica o ranger de dentes. Somente ela esclarece que o plantio é livre, a colheita, porém, mais que obrigatória. Quem toma conhecimento dessas verdades tem de lutar para jogar fora as amarras da imperfeição. Se a doutrina coloca o homem defronte de um espelho cristalino, espelho este que bem reflete suas imperfeições, por que não lutar para viver no mundo, mas sem se tornar escravo dele? Jean fez breve pausa, para logo continuar. Quantos se dizem espíritas, mas continuam maledicentes, maus colegas, péssimos chefes de família, orgulhosos, avaros, enfim, tiveram acesso à fonte da vida plena, mas não tiveram sede de renúncia. Ao espírita não é dado o direito de pisar nas pérolas doutrinárias, principalmente aqueles que pôs sobre os seus ombros a cruz da responsabilidade de uma casa espírita, e existe cada espírita. Uns não aceitam nas suas casas as orientações espirituais, outros, ótimos oradores, combatem o fumo, mas na intimidade fumam, combatem o álcool, mas nas festinhas familiares gostam de um vinho ou de uma cerveja, falam sobre caridade, mas na realidade são avaros. Vivem como se achassem que a vida fosse uma só, a corpórea, dando demasiada importância a tudo que é material. Sabemos que o avaro, o intransigente, não está plantando amor no seu jardim encarnatório. Se como espírita reconhece que a vida corpórea é uma bênção divina, o perdão de Deus, ele aproveita o aprendizado do resgate, compreendendo que toda dor é temporária e que muito breve, como espírito que é, imortal, terá a felicidade plena. Como espíritas sabemos que o bem que hoje praticamos nos preparará a um futuro melhor, e como a fé e a esperança de vitória, sentir-nos-emos animados e confortados apesar das lutas, das renúncias e de algumas dores.
Considerar-se privilegiado apenas porque vive em uma casa espírita é falta de conhecimento doutrinário. O espírita tira o melhor proveito das experiências que a vida lhe dá, enfrentando com paciência e resignação tudo o que venha a lhe ocorrer. Entretanto, basta cair uma telha de nossa casa e corremos atrás das crendices, porque achamos que os espíritos têm obrigação de nos melhorar o dia a dia. Não se conhece nenhum espírita que não lute pela própria melhoria, fazendo um grande esforço para se tornar bondoso, caridoso, enfim, um verdadeiro espírita. Para isso, utilizemos nossas forças, nossa fé, e busquemos conhecimentos, para benefício nosso e do próximo. Jean, porque as federações espíritas não lançam uma campanha de reforma íntima em todos os centros espíritas, falando que fora da caridade não há salvação? Será que com esta campanha não diminuiria a busca das cabines desobsessivas e dos passes? Essa campanha também pediria a todos os presidentes dos centros que lutassem pela pureza doutrinária. Luiz, as federações não devem intervir nos centros. Se Deus nos ofertou o livre-arbítrio, quem são os homens para não respeitá-lo? O que podem fazer as federações é preparar pessoas com grande elevação moral para visitar as casas espíritas e ensiná-las como viver de amor. Seria bom demais se isso acontecesse, mas me faz lembrar de Francisca Teresa, quando diz: sinto-me curvada de tanto sonhar. Tem razão, Luiz Sérgio, falou Marie. Esse espírito sonha com a união de todas as criaturas, sonha com um espiritismo irmão e alegre, onde um ombro ampara o outro. Mas o que temos visto? A incompreensão, porque o caminho estreito se chama humildade. Francisca Teresa apenas pede fidelidade à doutrina. Mas é muito mais fácil somente frequentar as reuniões da casa e nada fazer por ela. Sabe, Marie, acho muito difícil uma pessoa encarnada dedicar-se de corpo e alma à causa do Cristo. Sempre existirá um empecilho. As coisas materiais são muito fortes e a família cobra muito. O empecilho só existe quando a fé é fraca e o amor ao próximo, mínimo. Quem veste a túnica da responsabilidade sabe bem aproveitar as 24 horas de um dia. Agora, quando não queremos servir ao Cristo, inventamos desculpas. E não serão as federações que irão nos fazer mudar de ideia. Então, não adianta criar grupos de oradores para ensinar os espíritas a viver de amor. Se os frequentadores de uma casa forem sempre convidados à mudança, ela ocorrerá, nem que seja 1 milímetro, acrescentou Jean. Luiz, você está tão desesperançado. O que houve? Nada, Marie, nada. Apenas gostaria que os nossos livros não fossem apenas um aglomerado de páginas, que o leitor, ao lê-los, viesse a encontrar um mapa chamado Doutrina Espírita, que o conduzisse aos esclarecimentos necessários a uma real mudança de pensar. Bem, amigos, até logo mais, precisamos continuar os nossos trabalhos. Não vai juntar-se a nós, Jean? Não, Luiz, temos outros afazeres. E, assim, Jean se despediu. Marie convidou-me à meditação e, cerrando os olhos, prestei atenção à própria respiração e me vi voando em direção a Deus, e ele se apresentou a mim não como um velhinho, mas como um pai amoroso que me apertou nos braços e disse baixinho: não és uma estrelinha, não és um pássaro, não és uma criança, és mais do que isso tudo, és um espírito. Marie me olhava e percebeu uma lágrima em meus olhos. Acercou-se de mim e me abraçou bem forte. Que Deus tenha piedade de todos os seus filhos, principalmente os mais rebeldes, aqueles que lutam para não o conhecer. E assim fomos ganhando estrada. Num dado momento, pareceu-me que estávamos saindo do planeta Terra, pois nos encontrávamos diante de um mapa do universo. Mapa este que representava a distribuição de cerca de 15.500 galáxias pelo espaço. Irmã, que lindo! Estamos apenas vendo um pequeno trecho de todo o universo. É apenas uma ínfima fração de seu volume total. A Terra é apenas um grão de areia, não é mesmo, Marie? Sim, Luiz, a Terra é apenas uma das inúmeras moradas da casa do Pai. Irmã, o universo é composto de fluidos e também dessa matéria escura. Como podemos chamá-la? São fluidos. Fluidos, irmã? É sim. E essas galáxias?
As galáxias representam apenas uma pequena fração da massa do universo. E a restante está no que se chama matéria escura. Entendi. São os fluidos não modificados. Sim. Podemos chamar essa massa escura de fluido cósmico universal. As modificações e transformações desse fluido é que dão origem à inumerável variedade dos corpos da natureza. Utilizando 12 das formas mais sutis do fluido cósmico universal é que o espírito consegue agir sobre a matéria que conhecemos na Terra. Essa matéria escura, que vemos ao redor das galáxias, são partículas de massas escuras que encontramos no universo. Nesta matéria escura que os astrônomos desvendarão os mistérios do universo. Entretanto, os espíritos muito a conhecem. É ela que determina se o universo continua a se expandir. Se Deus cria os espíritos a cada instante, no universo também são criados os mundos. A massa escura indica que o universo se expande eternamente, mas os pesquisadores, diante dela, tiram várias conclusões. Irmã, vemos a presença da massa escura e da matéria escura, são a mesma coisa. A matéria escura é o fluido cósmico universal, a massa, o fluido se modificando. Não se esqueça, Luiz, de que as galáxias representam somente uma pequena fração da massa do universo. A restante está no que se chama matéria escura. Nas galáxias estão os fluidos se modificando. Irmã, estou flutuando. Se assim, deixemos a visão do universo e vamos para o nosso mundo de expiação e provas. Marie, como pode o homem desconhecer a beleza das obras do Criador? Tamanha é a sua insignificância em evolução, que ele se julga um Deus, mas vive distante dele. O planeta azul me pareceu abrigado nas abençoadas mãos de Jesus, lendo um halo de luz envolvê-lo. Concluí tratar-se da grande esperança que o Cristo deposita em seus irmãos. Marie, a Terra está cada vez mais violenta. O que está ocorrendo com os homens? Devido à luta pela sobrevivência, o homem está repleto de neuroses e, assim sendo, vive irritadiço, revoltado, colérico. Mas os Espíritos do Senhor soprarão em todos os lugares, sempre levando as revelações divinas. Sempre foi assim, não é mesmo, irmã? No livro de Jó encontramos, no capítulo 34, v. 21 a 23, porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos dos homens, e ele considera todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte onde possam esconder-se os que praticam a iniquidade. Porque já não está no poder do homem o deixar de comparecer em juízo diante de Deus. Nesta página de Jó constatamos o que diz a doutrina. Deus é que governa o universo, só ele é soberano em justiça. Irmã, gosto também de Salmos, capítulo 36, versículo 29. Os justos, porém, herdarão a terra, habitarão nela por todos os séculos. E do capítulo 38, versículo 7. Sim, o homem passa como sombra, é em vão que se afadiga, entesoura e não sabe por que junta aquelas coisas. Em Salmos, capítulo 118, versículo ele, encontramos: bem-aventurados os que se conservam sem mácula no caminho, os que andam na lei do Senhor. E o mundo hoje está por demais violento. Capítulo 6. A família espírita. Continuamos a nossa conversa, só que agora estávamos no jardim da universidade. Nisso, quem passa por nós? Enoque. Como vai, Marie? E você, frade? Novos aprendizados? Raito, estou vivendo na lua, tantas e tantas as lições que venho recebendo. Cuidado, Luiz, lute para não ir para o espaço e se perder nele. Engraçadinho. Estou muito bem protegido pela Marie. E você, Enoque, o que tem feito de bom? Temos estado muito pouco no plano físico, pois os jovens estão morrendo. O que mais vem ocorrendo no exterior é o consumo de drogas misturadas. Os drogados procuram cada vez mais drogas como Spudbaling, que combina cocaína com heroína, e pode ser injetada ou inalada. No Brasil, a turma acha mais fácil conseguir maconha misturada a substâncias como cloridrato de cocaína, que resulta no crack, e ainda na feniciclidina e codeína. Raito, esses dias ouvi uma palestra sobre tóxico,
E fiquei sabendo que a heroína da América Latina é cada vez mais pura. Isso ocorre para favorecer a difusão do hábito de fumar a droga, principalmente entre os jovens, e com isso vem aumentando o número de mortes por overdose. Onde se fuma mais a maconha, raito? Em todo o planeta, mas a maconha é a droga mais consumida no continente americano. Hoje, no Brasil, está aumentando o consumo de todas as drogas. Os tranquilizantes e as drogas sintéticas, como o Ecstasy, estão sendo muito consumidos no Brasil. Quais são os outros lugares onde o tóxico faz morada? Variam, Luiz. Os europeus são os principais consumidores de drogas para reduzir o estresse, enquanto no continente americano o consumo maior é de antiestressantes. Enoque, o uso de anfetamina em tratamentos aumentou. Hoje, tudo é depressão e estresse e as drogas estão sendo receitadas sem qualquer critério. É necessário que sejam feitas campanhas contra o uso de anfetaminas. É preciso reduzir o perigo de diagnósticos equivocados, preocupações excessivas e uso indevido das drogas. Conheço gente que adora tranquilizantes. A cada dia um filho de Deus cai diante da maldita. Sim, maldita destruidora, pois o viciado em drogas perde o direito de viver em sociedade. E cada vez mais vai se tornando um paria, um fracassado. Dificilmente encontramos algum viciado, em qualquer droga, que viva muito tempo. A cada dia drogado tira um punhado de terra da sua sepultura. Tem razão, Enoque, qualquer vício leva o homem ao fracasso. Não se conhece nenhum viciado que não sofra por demais. Enoque, e o nosso Brasil? Luiz, quando iniciamos o nosso trabalho em prol dos jovens, os seus livros foram atacados como antidoutrinários. Até hoje não compreendemos como pode ser antidoutrinário um livro que alerta um pai para o perigo dos tóxicos. Como pode ser antidoutrinário um livro que pensa na união da família? Ou os ofensores não têm filhos, ou ignoram os problemas dos próprios filhos, porque o tóxico está aí, tirando muitas oportunidades reencarnatórias. E é tão fácil saber se o nosso filho ou o nosso neto possui tendências para se drogar. Que devem fazer os pais para resguardar seus filhos? Enfrentá-los sem medo. Hoje, o que mais se vê são pais e avós morrerem de medo de perderem seus filhos, e por isso lhes fazerem todos os gostos. Se a criança deseja colocar brinco, coloca. Se deseja usar calças rasgadas, usa. Se quer raspar a cabeça, raspa. Enfim, a criança é dona da sua vida. E não deve ser, Enoque. Não. Até as crianças atingirem a maioridade, os pais têm autoridade para educá-las e estas têm de obedecê-los. Enoque, acho tão difícil os pais usarem de autoridade. Sim, quando os filhos sentem fraqueza nos pais. Vemos pais acovardados diante dos filhos e estes, sabendo que são mais fortes, fazem tudo o que desejam, drogam-se, bebem e se prostituem. Luiz, veja o que vem ocorrendo nas casas espíritas. Muitos dos seus fundadores continuam nas casas, mas, e suas famílias, onde estão? Alguns dos filhos de baluartes de casa espírita estão na cadeia, são traficantes, alcoólatras ou viciados. Enoque, a estatística é assombrosa. É mesmo, Luiz. Enquanto lutamos para atacar este ou aquele livro, nada fazemos pela família espírita, que atravessa momentos difíceis. O que leva um filho de espírita praticante a não seguir o espiritismo? A fraqueza dos pais. Quando os filhos dizem que não irão ao centro, deixam que escolham. E eles escolhem o tóxico. Mas dizem que se deve respeitar o livre-arbítrio. Até que ponto ele deve ser respeitado? Educar um filho para o Cristo não é forçá-lo a ter uma religião, é levar até ele as pérolas do conhecimento. E não existe quem resista a uma overdose de amor. Agora, se os pais jogarem palavras ao vento, palavras estas sem conteúdo, dificilmente seus filhos entenderão a beleza da doutrina. Hoje o que se vê são muitos dos filhos dos espíritas longe, bem longe de Deus, e isso acontece simplesmente porque eles não têm bons professores. Marie, que a tudo ouvia, indagou, Enoque, os raiozinhos de sol julgam que os pais são os culpados pela pouca fé dos filhos. Quase sempre. Em uma família harmoniosa todos lutam por um só ideal,
a felicidade. E ninguém é feliz se não se sentir em paz com a sua consciência. Desde pequena, a criança percebe que ao seu redor não existe disciplina e que os pais pouco se preocupam se ela está certa ou errada. E assim ela vai levando a vida, sem muito exemplo a ser seguido. Ainda mais não cansamos de repetir, se os pais têm autoridade suficiente para levar os filhos ao médico, ao dentista e à escola, e estes muitas vezes não desejam ir, porque só para lhes apresentar Deus é que falta autoridade. Algo está errado. O certo, disse Marie, é criar na família o hábito da oração. Desde criança os filhos têm de acompanhar os pais às casas religiosas, porque, como encarnado necessita de médico, dentista, escola, a criança precisa, e muito, de Deus. E encontramos a cura da alma nas casas religiosas. Raito, percebemos que pais, avós e tios têm medo de contrariar a criança, como se com isso ela viesse a deixar de amá-los. Tem razão, Luiz. Hoje o que mais se vê são crianças mal educadas, e os pais achando tudo natural. Ficamos admirados quando presenciamos, em reuniões sociais, crianças sentadas confortavelmente, enquanto os senhores e senhoras estão em pé. Outro fato desagradável é vermos crianças correndo para se servir, antes dos adultos. E os pais achando certo. Quando os filhos quebram e mexem nos adornos das casas visitadas, os pais ainda acham graça. E aquelas outras crianças e jovens que correm em busca dos petiscos, esquecendo que a boa educação não nos permite transbordar os pratos e os copos. Devemos ter cuidado em não encher os pratos, isto denota desequilíbrio. A comida não tem pernas, ela pode esperar por nós. Tem gente que corre para se servir primeiro, e quando ainda tem alguém para se servir, ele passa na frente, já repetindo o segundo, o terceiro ou o quarto prato. Mas isso não só acontece com crianças e jovens. Já vimos adultos servindo a Deus e ao diabo. Luiz, pode nos explicar o que é servir a Deus e ao diabo? Desculpe, Marie, isso é meu modo de brincar. Raito completou. Servir a Deus é comer para viver e servir ao diabo é esquecer que todos têm o direito de se alimentar e nós, muitas vezes, estamos comendo por gula. Estávamos falando da educação religiosa e já estamos tratando da educação em geral, observei. A criatura, quando está com o Cristo, adquire a educação geral, isto é, nunca ultrapassa a linha divisória entre ela e as outras criaturas. A cada um basta a sua própria consciência. Como pode um ser se dizer cristão se não tem comportamento cristão? A educação básica dos filhos tem de partir de pais educados. Os evangelizadores infanto-juvenis sempre dizem, se os pais não forem evangelizados, dificilmente seus filhos terão condição de assimilar a doutrina do Cristo. O bom da doutrina é que ela educa ao ser, fazendo dele um filho de Deus, acrescentou Marie. Desculpe-me, mas vemos cada espírita, que nos perdoe, educação e disciplina passaram longe, Luiz Sérgio, não importa se isso ocorre, pois o propósito da doutrina é transformar o homem. Não sendo assim, ela perde a sua finalidade. A doutrina revela ao homem o que acontece com aquele que não vive de acordo com a lei de Deus. Ela ainda que nos revela sobre as vidas sucessivas, e se elas existem, é para que o ser fique livre dos seus erros. É também a doutrina que coloca o homem diante da morte, mostrando-lhe que ela existe, porque o corpo físico não tem condição de viver eternamente, mas que o espírito é imortal, por isso o seu compromisso com a perfeição. Ainda acho, meus amigos, que todos os espíritas têm de conscientizar-se de que não existe meio espírita, que o propósito do espiritismo é tornar as almas erradas em espíritos libertos. Muito bem, Luiz. Queira Deus alguns espíritas pensem bem sobre isso. Marie, às vezes gosto de sentar em algumas salas de centros espíritas e fico admirado com a falta de disciplina de alguns frequentadores. Uns desejam furar filas, outros riem e conversam sem parar. Quantos até comem biscoitos, chupam balas, outros gritam com as crianças e até lhes aplicam algumas palmadas. E as roupas das jovens e das senhoras? Cada qual mais extravagante, próprias para festas e casamentos. Não que eu seja contra, mas acho que tudo tem sua hora.
Muitos também julgam que o passe vai resolver todos os seus problemas, e não é assim. Quem estuda sabe do valor do passe, mas ele não resolve problemas que o encarnado tem condição de resolver. Wright interveio. Marie e Luiz, a família está morrendo, e em lugar da família está surgindo um ajuntamento de almas em busca de valores perecíveis. Ninguém tem tempo para ninguém. Talvez aí esteja a causa da violência na sociedade. Os jovens e as crianças estão sem limites. Estão sendo preparados para lutar pelos seus direitos, mas nunca para respeitar o direito alheio. E não existe sucesso para o ser que fica sozinho, distante das responsabilidades da sociedade onde vive. O Espiritismo tenta transformar o homem velho de ontem em um novo vaso de argila, cujo vinho, que é o fluido vital, não deve ser derramado por falta de conhecimento. Por isso dizemos que aquele que chega à doutrina tem de lutar pela própria evolução, e ela só ocorre se ele se tornar melhor. As casas que fazem a evangelização infanto-juvenil têm de procurar não somente apresentar Jesus, mas fazer com que a doutrina espírita seja amada e praticada pelas crianças. Não se importem com a quantidade de alunos, importem-se, ao contrário, com a educação cristã de cada um deles. Se poucos se tornarem bons espíritas, demos graças a Deus. O sucesso da evangelização só se torna possível se os educandos tornarem-se nobres criaturas. Apenas conhecer o Cristo não demonstra que a criança foi evangelizada. Na evangelização, precisamos incentivar a convivência de umas crianças com as outras, esta convivência que vai lhes facilitar a elaboração do conhecimento. Se apenas deixarmos a criança na casa espírita, sem participar de qualquer encontro feito pela casa, esta criança jamais será evangelizada, porque vive isolada dos seus companheiros e, vivendo assim, jamais irá gostar das outras crianças e da casa que frequenta. Eduquemos jovens e crianças, mesmo que poucos venham a sofrer uma transformação moral e intelectual para o seu crescimento encarnatório. Então, Raito, não basta somente evangelizar as crianças, aplicando o programa. Não. Não basta apenas teoria. Todos precisam de um trabalho prático, educar, educando-se, dando ao aluno a certeza de que é preciso lutar pela perfeição. A criança e o jovem cansarão, se lhes for ministrada apenas a teoria, e muitas vezes ficarão bem distantes da doutrina. Jamais esqueçamos que a família precisa conscientizar-se de que os filhos necessitam do estímulo dela para assimilar os ensinos doutrinários. Sem a família, a casa jamais atingirá a vitória. Raito, o que a família precisa fazer para ajudar os filhos na evangelização? Conscientizar-se de que a evangelização infanto-juvenil é um remédio preventivo contra as dores do século, acompanhar de perto todo o programa seguido por seu filho, ajudando a compreendê-lo, frequentar os grupos de estudo, participar junto à criança e o jovem, de tudo o que ocorre na casa espírita referente à caridade, tornar a ida de seus filhos ao centro um ato prazeroso, não reclamando por levá-los e não os fazendo faltar por causa de festas, cinema, teatro ou outro acontecimento social. A criança evangelizada dificilmente será adotada pelos traficantes. Voltamos a repetir. Evangelizá-los é transformá-los em verdadeiros cristãos. Só o conhecimento do Evangelho e da doutrina não irá livrá-los da tentação. Complicado, Raito. Não, Sérgio, apenas torna-se complicado quando os evangelizadores julgam que ao passarem para as crianças e os jovens os ensinamentos, estão cumprindo com o seu dever. Não é só isso. Cada evangelizador recebe dos pais uma semente. E fica a cargo do evangelizador fazer germinar nessa semente o respeito às leis morais. E se esta semente for bem cultivada, no amanhã, já árvore, somente bons frutos dará. Caso contrário, pode tornar-se uma árvore seca e sem vida, ou passar a adolescência dentro do centro, tornar-se adulto, mas continuar egoísta, avaro, prepotente. Seria como a figueira estéril, da passagem evangélica. Estará repleto de conhecimento, mas será uma árvore sem frutos, sem exemplos de bondade. Mas já será alguma coisa. Será que vale a pena ser um falso profeta, Luiz? Mas, Raito,
Em quase todas as religiões existem as figueiras estéreis, isso é verdade. Mas a proposta da evangelização infanto-juvenil é preparar os homens de amanhã. A sociedade pede socorro, e somente a doutrina espírita tem condição de dar à criança e ao jovem o conhecimento que num corpo jovem está um espírito velho e necessitado de mudanças. Somente a doutrina esclarece sobre a necessidade de evolução. Hoje, muitos jovens têm verdadeiro pavor de pessoas idosas. Julgam que a sua mocidade será eterna. Só o Espiritismo mostra a todos, jovens, crianças e idosos, a responsabilidade para com a encarnação. Maria e Luiz, nós, que trabalhamos com jovens, deparamos com fatos muito tristes. Crianças, ainda, varando madrugadas, chegando em casa completamente drogadas, outras embriagadas, e os pais não tendo força para impor limites. Porque as autoridades permitem a venda de bebidas alcoólicas a jovens. Não somente o álcool, como as drogas. Também perguntamos, por quê? Tudo passa, e no dia de amanhã todos terão de prestar contas a Deus. Infeliz aquele que jogou fora os melhores anos da sua vida, aquele que, julgando aproveitar os momentos de sua mocidade, tenha se suicidado aos poucos. Terá de pagar ceitil por ceitil. Raito. É assustador o comportamento de alguns adolescentes nos lugares onde se reúnem. Tem razão. Se o pai deseja saber o que acontece nesses locais, dê uma incerta, vá até lá, e veja com os próprios olhos garotas e garotos de 13 anos tomando bebidas alcoólicas nos gargalos das garrafas. Os pais são autoritários quando a mulher espírita tenta levar os filhos para o centro, gritam, reclamam e proíbem. Mas perguntamos, que comportamento tem um jovem que se dedica à causa espírita? Quando dizemos, se dedica, não estamos falando daqueles jovens que julgam que ser espírita é somente participar de encontros e de mocidades, não estudando, não trabalhando, e o principal, não modificando seu interior. Continuam ingerindo álcool, fumando e vivendo em noitadas. Esses jovens, por favor, não são espíritas. O jovem espírita é manso, educado, estudioso, trabalhador, e distante está de qualquer vício. Não se concebe um jovem, que se diz espírita, sair da mocidade, onde se falou de evangelho, de doutrina, cantou, orou, e depois ir para as mesas dos barzinhos. Tem razão, Raito, a doutrina espírita é uma doutrina que ensina ao homem o caminho da evolução. Feliz aquele que, numa existência, consegue ver-se livre das tentações dos vícios. Mas existem aqueles que só bebem socialmente. Sim, existem, são todos os que gostam do álcool. Todos os que ingerem bebidas alcoólicas dizem que bebem socialmente e que não são alcoólatras. Os grupos, na espiritualidade, encarregados das mocidades encontram-se preocupados com algumas delas, onde o namoro e a falta de conhecimentos doutrinários se fazem presentes. Muitos espíritas, Raito, não gostam que os jovens cantem nas reuniões. O que os raiozinhos de sol acham disso? A música são os acordes de Deus feitos para nos deliciar o espírito. Agora, viver com o violão debaixo do braço, e em todos os lugares onde chegar cantar músicas espíritas, por favor, onde está o conhecimento da doutrina? Em que momento os jovens devem cantar as suas canções, Raito? Qualquer grupo de mocidade tem de estudar as obras básicas kardecianas ou fazer o estudo sistematizado da doutrina espírita, cantar, somente na abertura e no encerramento. O que o jovem precisa é estudar e trabalhar, pois são portadores de juventude. Seus corpos estão repletos de energias e de fluidos. Existe tanta gente no centro espírita que daria tudo para ter um corpo jovem. Tanto gostam de se dedicar à casa que frequentam. A mocidade deve ficar encarregada da limpeza do centro, formar grupos para lavar vidros, pintar paredes, fazer concertos, enfim, oferecer à casa o que tem de sobra, energia. E o artesanato é muito necessário. Hoje, nesse mundo moderno, todos devem aprender artesanato. E como você já disse em outros livros, o centro espírita que não preparar os seus frequentadores para um trabalho em prol da casa dificilmente terá condição de se manter.
Diz o Evangelho, esfriará a caridade, isto é, as doações em dinheiro. Os centros devem encontrar um meio de se manterem. Para isso, não precisam de rifas nem de bingos ou de jantares regados a cerveja. Raito, a casa espírita deve ter bazar permanente? Não. Casa espírita não é shopping. O artesanato deve ser feito e levado para algum lugar, longe do centro, onde será exposto e comercializado. Colocaremos isso no